Então vamos lá. Vamos começar falando pela defesa da Bind, então. Depois a gente fala do ataque dela. Defesa da Bind, ela é uma defesa mais disciplinada de se ter, por isso que muitos times brasileiros pecam em cima disso. Tem que tirar a música, né? Burro, burro. Pronto. Vamos lá. Cara, defesa da Bind é um mapa que leva muita disciplina pra se defender, então muitos times pecam, por isso que não é um mapa tão forte brasileiro. A gente não tem algo muito forte de disciplina. Então, Shuri faz uma macumba pra o Flamengo ganhar o jogo? Não, eu quero que o Fluminense ganhe. Que cara bonito, obrigado, Spartan, é você. Domínio de espaço, vamos começar por parte de domínio. Na Bind, a ideia é que você tenha pelo menos dominado metade do mapa, seja ela com informação ou com recurso. Então a gente pode dividir o mapa em dois, né? Com dois lados, os dois metades do mapa. Como é que funciona a Bind? Para se ter uma defesa sólida e você consiga. Para, Isla, caralho. Tá explanando aí que a nossa Bind era ruim, cara. É um mapa que você tem que ter domínio de regiões chaves. A gente tem como região chave o banheiro. Tá foda. A gente tem o banheiro como uma região chave, o Hookah como a segunda região chave, onde se você tiver o domínio de um, você não precisa ter do outro e vice-versa. Se você tiver o banheiro dominado, você não precisa ter o Hookah. E se você tiver o Hookah dominado, você não precisa ter o banheiro. Em alto nível, os times não vão permitir que você tenha o domínio dos dois. Se você está jogando no nível mais abaixo contra um time que não tenha tanto conhecimento do mapa e ele permita que você domine o Hookah e domine o banheiro, 90% de chance de você já ganhar o round saindo dessa parte, se você tendo esse domínio das duas regiões. Então, Bind, para você ter um domínio de mapa bom, você tem que ter ou banheiro dominado ou o Ruka dominado. Até porque o meio da A é um lugar mais difícil de se dominar, e sim é um lugar de você pegar vantagem ao conseguir um pick de operator de cima dessa caixa aqui. Você consegue ficar do Aladdin, você consegue ficar aqui na caixa pegando essas informações. Mas você não consegue dominar, você consegue só tirar vantagem. E é um lugar muito 50-50. Você pode tanto quanto pegar uma vantagem, tanto quanto morrer. Então não vale a pena ter o domínio dessa região. A não ser que algum round para você quebrar o ritmo, puxar uma vantagem a mais ou mudar um pouco seu padrão, você avance uma pessoa de Judge aqui ou Spectre para você inovar. Mas para você conseguir fazer esse avanço do meio, você tem que condicionar o time inimigo a que ele acredite que você está dominando sempre o banheiro, você não está dominando o meio. E com isso você começa a jogar jogos mentais, né? Pô, eles estão sempre dominando o banheiro, então vamos começar a jogar pelo meio para splitar eles. Então você, com essa leitura, joga uma pessoa pro meio, mantém esse domínio do meio, quebra um pouco o ritmo, inova dentro do round e você consegue trazer um round importante de volta. Então, resumidamente, a Bind trabalha em cima disso. De você ter um dessas duas regiões dominadas, seja o Hookah ou seja o banheiro. São lugares essenciais para que o time no ataque consiga executar. Então, você tendo o banheiro dominado ou o Hookah dominado, você evita que o time inimigo consiga executar o seu bombe com facilidade e força que eles gastem recurso, gastem spots, drones, gelos, habilidades no geral para que te tirem dessa posição. E se eles gastam esse recurso para te tirar de posição, seja do banheiro ou seja do Hookah, eles não vão ter recursos para finalizar o bombe. Ou seja, você vai ter muita facilidade em manter esse domínio do bombe com mais, tipo assim, você vai ter mais recursos para segurar e eles não vão ter recursos para execar, finalizar. Então, essa parte de domínio da defesa da Bind, ela funciona em cima do hook e do banheiro, enfatizando bastante para que a gente entenda isso, que é um ponto muito importante da execução da Bind. É claro que isso aí você vai ver qual a sua prioridade. Se você quiser jogar o bombe A com 3 pessoas, você vai priorizar em dominar o banheiro. Se você for jogar o bombe B com 3 pessoas, você vai priorizar dominar o Hookah. Uma pessoa vai pegar a info do fundo. E claro, isso não é uma regra. Você pode também dominar o fundo e não dominar o Hookah. Depende do seu plano de jogo e como você quer jogar. Mas prioritariamente é melhor jogar dominando o Hookah. A segunda parte a gente entra, como eu já tinha comentado. Bind é um mapa muito de disciplina. Então, o bombe fraco, a gente diz o bombe fraco. Bombe que jogam 2 pessoas ou uma retake full.
ele tem que ser muito disciplinado a ponto de que você não pode morrer. Você tem que conseguir negar a informação de um drone, de um spot sem morrer. Então a disciplina é jogar junto, jogar em duplas. O bombe fraco ele tem que jogar em dupla. Se você tá jogando com seu amigo na B da Bind, por exemplo, você tem que se juntar com ele e escolher um lugar para manter dominado. Conceito de square que a gente chama. Então, você vai jogar o BRT que você não quer givar o bomb completamente, você quer jogar um jogo mais arriscado, mais risky, mais 50-50, junta, domina o Ruka, não deixa que eles executem o Ruka e o fundo. E assim você dificulta a execução deles. Ah, Shun, eu quero fazer isso no fundo porque eu tenho uma Sky para ficar popando long. Posso? Claro que pode. A intenção é que você tenha a disciplina de não jogar separado dentro do bombe fraco. E se você for assim, Shurin, tentei dominar a Ruka, não consegui, eles me puniram. Tentei dominar fundo, não consegui, eles também me puniram. O que que eu faço? Então você give o bombe, joga recuado, você pode jogar tanto do L, então você vai jogar do L, varando smoke, quebrando parede, segurando o retake, combando recurso no plant também. Você tem um Brimstone e uma Viper, por exemplo, então você combina de tacar uma Molotov e um veneno na hora que eles forem plantar para você punir o plant deles. Então, a questão da disciplina do bombe fraco, de saber como jogar. Mas no geral é jogar junto, nunca separado. Tanto dentro do Ruka, tanto dentro do fundo, ou givando 100% bombe jogando do L ou do CT, se não quiser givar tanto, se quiser givar completamente bombe e não correr nenhum risco. Isso serve também pro bombear, jogar dentro do Aladdin juntos, jogar juntos atrás do bombe com a mira cruzada, seja do botão e seja da base ou do céu. A ideia é que vocês sempre tenham uma comunicação de duplas nesse bombe fraco para que vocês não givem. Caderninho tá comigo? Tá aqui. Então, manter a disciplina de jogar em dupla. Não quero givar tanto bombe. Eu sinto que quando eles estão executando, eles estão executando sempre pelo mesmo lugar, os 5 pelo meio. O que, que eu posso fazer se é o meu bombe retake? De bola, você vai escoar pelo banheiro, você vai manter o domínio do banheiro, eles vão entrar pelo fundo, desculpa, você vai dominar o banheiro, eles vão entrar pelo meio, eles entram pelo meio, seu time chega para dar retake pela base, você pode ir costa se você quiser, você pode usar os recursos para parar o plant, você consegue punir do banheiro. Então a ideia é que tanto quanto na B, você consiga fazer na A. Se eles estão dando espaço para você dominar o banheiro no bomb retake, domine. Se eles estão executando com muita força, mantenha o domínio do Aladdin. Se você não consegue manter o domínio do banheiro, você não consegue manter o domínio do Aladdin, give o bomb. Conversa ali, se você tiver um coach, fala assim, pô, a gente pode combar um recurso no plant, eu toco a granada, você toca o veneno, ou o molotov, ou o choque do Sova na hora de plantar, e você tenta tirar uma vantagem na hora que eles estiverem plantando para que você trabalhe um 5x4 de retake, um 5x3, talvez se o time inimigo errar, você para mira e pune eles na hora de eles estarem plantando esse seu bomb retake. O time que faz isso muito bem hoje em dia é a Liberty com 3 iniciadores, aonde vem Soco do Brits, o choque do Sova, Bang da Sky, cachorro, dentre outras coisas. Então, a ideia é que o bomb retake ele não consiga segurar o bomb e sim penalize o time inimigo na entrada para que quando eles vão jogar o afterplant deles, eles não estejam completos com 5 pessoas ou que eles estejam sendo punidos em recurso ou em vida. Então, a Bind é um mapa bem difícil e importante de timar recurso. Que nem o Frog disse no chat, a gente timar o recurso para parar o plant, para punir a entrada, para não deixar o bomb tão de graça assim. Tá? Essa é a segunda parte da nossa bind, a disciplina de jogar junto e conversar. Você não precisa ter um coach para jogar essa dupla bem, mas você pode chamar o seu amigo que você tem no seu time e falar, beleza, aqui fulano, como a gente vai jogar essa A aqui? Se eles estiverem entrando muito pelo meio, vamos dominar o banheiro? Se eles estiverem usando banheiro e meio, o que a gente pode fazer? Vamos jogar dominando o Aladdin, então, nós dois. A gente acha um Money da Viper, um veneno, o que seja, uma smoke, que a gente joga junto dentro do Aladdin. Eles estão dominando o bomb, estão passando o Aladdin, estão atropelando a gente, o que a gente faz? Give o bomb, pode jogar um do céu, um do CT, a gente para o plant, pune bastante, quebra o drone, recua, give o bomb. Então, essa parte da bind é acertar quem que vai ser a dupla e essa dupla entrar uma personalizada, entrar e conversar para entrar na mesma página para jogar esse bomb da forma que eles queiram, seja da A ou seja da B. Isso aí é o que vocês forem definir entre o time de vocês. Valeu pelo follow, Poli. Seja bem-vinda ou bem-vindo. A terceira parte é
o quanto a gente tem que reconhecer que no mapa da Bind, o domínio do Ruka ou o domínio do banheiro é essencial para que a gente consiga jogar. O Ruka ele vai te manter uma parte do bomb muito importante para que você consiga jogar um retake ou você pula na entrada do time inimigo, tanto quanto o banheiro, muito comum de você ver nos jogos internacionais e alguns jogos brasileiros que tiveram uma bind bem executada, é o time atacante entrando pelo meio, o time defensor mantendo o banheiro dominado. A Loud fez isso muito bem com o Sadhack e com o Aspas. Eles vão punir o domínio do banheiro do time inimigo, que vai ser fraco, ou caso o time inimigo esteja entrando com 5 pelo meio, eles vão combar recursos, vão sair do banheiro e vão tentar matar, ou até mesmo vão dar a volta pelas costas. E isso serve pro Ruka também. Eles entraram 5 pelo fundo, entraram pra dentro do B, você vai deixar uma pessoa trabalhar a costa se quiser, ou as duas pessoas contestam o bomb de dentro do Ruka, com o seu time fechando pelo CT, então você vai ter um retake bem estruturado, vai ter uma defesa de bomb muito bem estruturada. Os times acabam usando o Brimstone, principalmente de dentro do Ruka, porque ele consegue segurar com 3 smokes, mais a Molotov, mais eu chamo de JBL, mais o boost dele, para conseguir manter essa região do Ruka. Então, é reconhecimento que as regiões que vocês têm que ter prioridade dentro do mapa, que vocês têm que trabalhar, seja elas no tático de vocês, ou seja dentro de uma competição ou do mapa, é o Ruka e o banheiro. As pontas laterais, elas são somas, elas acrescentam ao mapa, mas você não consegue defender um A sem ter um banheiro, você não consegue defender um B sem ter um Ruka, a não ser que você give o bomb inteiro e opte por jogar o retake. Mas se você tem um bomb forte, você não tem o domínio, você escolhe. O que muitos times brasileiros pecam, claro que não entre os top 4 ali que estão jogando bem, 3 pessoas no bomb A e as 3 pessoas jogam um cara do céu, um cara da verde, um cara dentro da Ladin, e eles não têm um domínio, eles não têm uma pressão, eles não contestam uma execução mesmo sendo bomb forte. Por quê? Porque não tem como contestar execuções sem ter o banheiro ou o Ruka dominado. Tá? É bem complicado. Não chega a ser impossível. Você pode ganhar na bala, você pode ter uma tática específica para isso, mas dificulta muito o seu próprio jogo. Defesa. E aqui a gente entra por já fugindo um pouco tanto questão estrutural do mapa, mas sim uma variabilidade, algumas variações do mapa que podem ajudar vocês. Entre elas, eu trouxe batidas pelos portais, você pode abusar bastante. Quando você tem um fundo dominado da B, você consegue utilizar bastante aquela batida banheiro. Você pode disputar banheiro, se vê alguém desse banheiro, você pega 2 pessoas pelo portal, com a bang você consegue bater banheiro. Isso funciona também pelo A, se você tiver uma pessoa no Ruka, você consegue pegar uma informação que eles estão fazendo no domínio meio, então você pega o portal. A ideia é que o time tenha conhecimento que na Bind, o portal favorece os defensores de início de round. Então as pessoas que estão mais próximas dos portais na Bind é o time defensor. Então a batida de início de round, ela é prioritariamente da defesa com os portais. Os portais, depois do round ter acontecido, já ter rolado uns 20, 30 segundos, esses portais viram de atacantes, mas de início para batidas o portal ele favorece muito os times defensores. Aí a gente entra na parte do ataque depois para falar dos portais, mas início de round o portal é prioritariamente da defesa. Então você pode criar jogadas em cima disso, seja batidas, rotações, fake TP com Yoru, usar algum recurso para fazer o barulho do TP e não entrar no TP, ou baitar uma pessoa dentro do TP. Uma play muito comum que a gente usava lá na VK antigamente era a Raze ultar no meio, alguém pega o TP para fazer o fake como se a Raze estivesse pegando o TP para ultar e na verdade ela tá ultando pelo meio mesmo. Então é um exemplo de play. Isso pode ser feito de diversas formas. Tá? Defesa, e para finalizar a defesa, é conhecimento dos choke points do mapa. Choke point é o quê? Choke point é todo aquele local que você vai ter conflito, que você vai trocar um tiro, que você vai ter contestação. É o local que você vai disputar com alguém, sem sombra de dúvidas. O que são os choke points do mapa? Da Bind, a gente tem como choke point sempre um conflito no banheiro, a maioria das vezes. Meio principalmente, tá? Bastante. Hookah e fundo, tá? Esses são os choke points do mapa da Bind. Que é sempre onde pode ter alguém, necessariamente, tá? Então, na Bind, como os times estão sempre optando por utilizar Bang,
Alguns times usam dois iniciadores, Sova e Sky, e alguns times tiraram o Sova e usam só Sky. Na defesa é bom você ter o conhecimento de que aonde você pode tirar vantagem com as bangs da Sky ou bang do KO, ou o que vocês preferirem para fazer nesses choke points. Então, se um time inimigo tá usando bastante o banheiro, você tem consciência que aquilo é um choke point, você pode abusar desse choke point com uma bang da Sky ou com uma batida. Então a ideia é que vocês tenham conhecimento que a gente tem... Meu Deus, que um feio. 1, 2, 3 e 4 choke points a princípio no mapa da Bind. Então vocês terem conhecimento que nesses 4 choke points vocês conseguem fazer plays e punir os times inimigos nessas regiões, tá? A Lovecraft salva? Sim, tanto quanto na Twitch quanto no YouTube. Tá? Então, se atentem a esses choke points nas regiões da Bind para que vocês consigam fazer plays em cima disso e criar táticas em cima disso para punir o time inimigo, tá? Aqui a gente vai para a última parte e não menos importante da Bind. Eu falei desde o início em que a Bind é um mapa que se ou você tem duas opções, ou jogar retake ou jogar dominando. Prioritariamente um bomb vai jogar dominando, o outro bomb vai jogar retake, então você vai ter essa questão de ter que jogar um retake, tá? E, Shuren, como eu posso jogar um retake na Bind? O retake da Bind ele é muito formulado em cima de um contexto, de um conceito que a gente chama de ferradura. O pessoal que já conhece a live a gente já comentou, na live do Gat também rola bastante esse conceito, que é nada menos do que dar o retake pelas costas. A gente bate bastante nessa tecla, mas na Bind é muito importante, tá? O que seria isso para um time que não tem esse conhecimento? Vamos simular um bomb onde a gente tem a Viper jogando retake na A junto com o Sova. A gente tem uma Sky, uma Raze e um... Diz aí, sei lá, vamos inovar trazendo um Brimstone, por exemplo, né? É só para inovar mesmo, se vocês quiserem, né? Composição que vocês quiserem, ou atualmente o pessoal tá usando Sage, né, por exemplo. Tá, a gente tem uma Sage, a gente tem uma Raze e a gente tem uma Sky no bomb B. Ou seja, nosso bomb B é o bomb mais forte, onde a gente vai prioritariamente dominar espaço. E a gente tá tendo domínio do fundo com um B, uma pessoa no B dando o cover de quem possa cair do Ruka. E aí, fazendo essa proteção. E o bomb A é retake, como a gente tinha conversado. A gente conversou aqui. Se eles tiverem que givar esse bombear, eles vão givar, jogar recuados e timar os recursos para que eles consigam punir a hora do plant, eles consigam trazer uma vantagem. Ou seja, a Viper, digamos que a Viper e o Sova entraram no valor plant antes do treino e decidiram que na hora do clique eles vão tabelar um veneno com choque para pegar uma kill de quem tá plantando e assim punir o plant. O time inimigo, o seu próprio time que tá lá na outra ponta, e isso muitos times erram. O que é o comum dos times que não tem esse conhecimento quando jogam essa ponta aqui? Gente, vai ser A. Vai ser A, vai ser A, tá entrando A. Essas três pessoas que estão aqui, elas saem correndo pelas costas, quer dizer, pela base, e ignoram jogar a costa e só jogam pela base. Então você vai ter um retake os 5 pela base. Quando você tem um retake os 5 pela base, na sua própria base, você dá o conforto do time inimigo poder jogar todo mundo para trás sem ter preocupação de ter uma pessoa à costa, sempre mirando só para frente. Eu brinco que o time inimigo pode jogar igual cavalo. Ele vai jogar assim, só olhando para frente, marcando só uma posição, sem ter que se preocupar com as costas. E isso deixa eles confortáveis para ter um afterplant muito mais seguro e coordenado. Então, como seria a maneira correta de se jogar? A gente teria uma Sage sozinha, que já está dentro do bomb de uma maneira mais segura, rotacionando pelas costas, tá? Pela base, desculpa, para poder auxiliar o time com um gelo, com uma parede, se ela guardou a parede, com uma cura, talvez quem tá atrás do bomb na execução sofreu alguns tiros, então ela vai chegar, vai curar. E quem estiver tendo o papel de dupla, de jogar dominando, simplesmente vai poder rotacionar pelas costas, seja o caminho que queira fazer, né? Pode ser pelo portal, pode ser pela base, pode ser pelo meio. Aqui as maneiras são diversas, né? Eles têm essa movimentação aqui que eles podem fazer. Então, a ideia aqui,
na bind a gente separe, tá? Eu vou usar novos bonecos, mas duas duplas e um suporte, digamos assim. Um cara que vai ficar rotacionando. Que no nosso exemplo aqui do Valorplant, a gente teria essa estrutura tática. Duas duplas, tá? Isso aqui e isso aqui de dupla. Jogando juntos. E a Sage no meio, somando para fazer essa união, entendeu? Então, tipo, a ideia aqui, duas duplas de dois e uma Sage suporte auxiliando o time dentro do necessário, seja rotando de um bombe pro outro, curando ou inovando. Por exemplo, eu joguei um round com 2 na B, joguei um round com 2 na A, você pode usar essa Sage para somar para essas pontas com velocidade. Tô com duas pessoas na A, meu A é retake, porém eu já dominei o B. Eu escuto um barulho no A, essa Sage que vai rotar e vai poder auxiliar na rotação, tá? E não a pessoa que está avançada. Local dominado não pode ser guivado a não ser que o time inimigo pressione, mas você não pode deixar de graça um local que você gastou recursos para dominar ou tempo sem que haja contestação do time inimigo. Tá? Essa é a parte. A disciplina de que na buy a gente tem que ter rotação pelas costas e retake. Falamos bastante da defesa. Agora a gente vai partir para a parte do ataque, tá? Que não é mais difícil do que a defesa. A defesa realmente, na minha opinião, é o mais difícil de se jogar porque demanda de muita disciplina e muita microplay de você acertar com o jogador do lado que está na sua equipe como jogar o bombe que vocês querem. Partindo para o ataque, tá? A gente segue na mesma lógica de raciocínio aqui. Tanto quanto para a defesa, tanto quanto para o ataque, você é obrigado a ter ou o banheiro dominado ou o Ruka dominado. Claro que não é uma regra 100% que você vai ter que levar a vida inteira, mas a ideia é que se você querer executar para o bombear, você tenha esse banheiro dominado. E se você quiser executar para o bombe B, você tenha o Ruka dominado. Por quê? A bind... Ixi, a minha internet deu uma leve bugada. Mas enfim, vamos lá. Se você quer executar para bombear, você consiga splitar pelo banheiro e pelo meio, assim dificultando a defesa do time inimigo. Se você não quiser splitar, você tem que no mínimo ter o banheiro dominado para que não deixe o time inimigo ter esse banheiro dominado para que dificulte sua entrada. Então é o famoso limpar a região, pegar info que não tem ninguém lá e aí você pode executar pelo meio. Mas se você está gastando recurso para dominar esse banheiro, por que não splitar por esse banheiro? Tá? A não ser que seja uma quebra de ritmo, uma execução rápida que vá aos 5 pelo meio, que você já tenha planejado uma execução. E aí sim você pode ignorar o banheiro e você tenha um plano para ignorar o banheiro. No Ruka serve da mesma maneira. Se você quiser jogar splitando, você joga tendo domínio do banheiro, do fundo e do Ruka. Assim facilitando a sua entrada com uma raise pulando por cima, uma jet dashando, se você tiver jet na composição. Assim, do Ruka você consegue isolar. Obrigado pelo salve Dom. Pelo follow, salve Dom. Você consegue isolar o CT tanto quanto o L e a entrada do seu fundo ela é muito mais tranquila. Você consegue entrar pelo fundo tranquilamente sem ter que se preocupar pelo CT somando, pelo L somando, e ela só se preocupa com a direita do bombe, que seria essa região aqui, e com a guarita, que seria essa região aqui. Então é ideal que vocês, para uma execução depois de 2 tempos de round, passou tá 40, 60, 70 segundos de round, 1 minuto e 10, já passou. Você tem 20, 30, 40 segundos no tempo do relógio, é que você tenha o banheiro ou o Ruka dominado. Execuções conforme o domínio, é o que eu acabei de falar. A gente tem que, para dominar, para poder executar o A num round lento, ter o banheiro dominado. E para executar B num round lento, ter o Ruka dominado. Senão, você vai ter uma execução muito mais difícil, correndo muito mais riscos e dificultando muito essa entrada. E pode ter uma pessoa dentro do Ruka marcando, te pegando duas pessoas de costa. Pode ter uma pessoa banheiro indo costa pelo meio e assim tirando o cara que pode estar jogando no pixel ou algo assim. Então dificulta muito a sua própria execução. Vou pegar minha caneta que caiu no chão.
Mas essa é a ideia das execuções lentas, dos rounds lentos na Bind. Outra coisa, aqui eu anotei como controle das pontas, tá? Controle das pontas é, se você estiver jogando o bombe A forte, é ter o controle do banheiro, como a gente já conversou desde o início. Se você estiver jogando B forte e você não quiser dominar o Ruka, é bom você ter o controle das pontas para poder jogar numa pop bang da Sky, o que facilita muito o seu próprio jogo para tirar uma vantagem. Tá? No ataque também, a questão de que você não pode jogar o 5 pro B ou o 5 pro A num round lento. A maioria dos times começam com um hold padrão, a gente pode, com a prioridade, sei lá, a prioridade de dominar banheiro, vai jogar uma pessoa. Vou até distribuir aqui pelo mapa para ficar mais fácil de elucidar. Vai jogar uma pessoa marcando fundo, por exemplo, uma pessoa marcando o meio e duas pessoas dominando o hookah. Um padrão assim de domínio. Então, a disciplina de entrar que essas pessoas aqui que estão apenas marcando e pegando informação, elas não morram, elas não podem morrer. Por quê? Isso vai me tirar informação de metade da parte do mapa e ainda vai dificultar a minha finalização no final do round. Então, assim, a ideia é que essas pessoas só peguem informação. Se houver uma batida fundo com 3 pessoas, fundo da B no caso, elas vão já insta passar a informação de que bateu B, bateu 3 no fundo, acelera A. E você tendo 3 pessoas para A, essas duas se juntam e finalizam A, executando no bombe mais fraco. Questão de ação e reação do time inimigo no seu próprio time. Então, disciplina que a ponta que está marcando não pode morrer, tá? Princípio de hold, que a gente chama. A ponta fraca só marca, não troca tiro, não pode morrer e apenas pega informação. A gente peca muito nisso no Brasil, sendo sincero, porque o pessoal não entende que se você tá só marcando e rodando, é você pegar uma info e parar e não sair correndo para trocar um tiro. É só você sair daquela região e passar a informação pro seu próprio time, tá? Na bind de defesa, muito importante, farm de orb do local que você vai dominar. Se você tá dominando o banheiro todo round no ataque, você tá sempre farmando uma orb. Se você não, você tá conseguindo dominar o Ruka com o carrinho da Raze, que é muito comum a Raze conseguir dominar o Ruka sozinho com o carrinho dela, você consegue dominar o fundo e também farmar a orb. É como a Bind atualmente tá com uma composição de muita execução, ou seja, a gente tem Brimstone com ult, a gente tem Sky com ult, a gente tem Sova com ult, a gente tem Viper com a ult, a gente tem Raze com a ult, Sage com ult. Todos esses bonecos que eu citei que entram nas composições da Bind são bonecos que têm uma ultimate impactante, super impactante, extremamente impactante. Elas convertem round com facilidade. Então, farmar orb, fiquem atentos nisso. Farmar orb para quem tá com 6, com 5. Você pode criar uma hipótese de round em cima dessas orbes. Sua race tem 5 orbes, você consegue farmar 2 e finalizar o round com uma execução dela. Gente, vamos começar dominando o banheiro, a gente farma a orb da race, a gente volta, deixa uma pessoa no banheiro marcando, volta, a gente farma a orb do fundo para nossa race, a gente pega a orb e a gente acaba finalizando na B com a orb da race, com essa ultimate. Então, a Bind ela te fornece acesso às orbes com facilidade, marcar as orbes com facilidade também. Se você está atacando, você consegue marcar o banheiro, você consegue marcar o fundo com facilidade e consegue controlar essas orbes para que você consiga futuramente dentro do round trabalhar em cima delas para poder finalizar. Então, atentem-se às orbes, tá? Para finalizar a nossa Bind e o nosso ataque da Bind, a gente entra com execuções em camada conforme a comp. Meio complexo essa parte, tá sendo bem honesto. Mas isso aí eu preferi até comentar sobre isso para que o pessoal entenda a realidade do mapa e conforme a composição. Se você tem uma composição com bang, você consegue controlar atrás do bombe ou você consegue abrir atrás do bombe. Se você tem uma composição para after plant que você não vai conseguir dominar as regiões depois de plantar, então essa é a parte da conforme a composição. Você vai ter que entender como é a sua composição e qual é a intenção dela de se jogar. Eu vou usar o A como exemplo, tá? Mas a gente pode simplesmente não... pode usar da mesma forma para o B. A gente tem a entrada do A separada em 3 partes. Isso aqui, ó. Essa é a primeira parte que todo time é obrigatório ter para dominar. Tá? Eu vou até botar de uma maneira mais clara aqui. Eu vou acrescentar um lugar. Eu vou separar esse A assim.
tá? E você para ele assim. Então a gente obrigatoriamente tem que dominar essa região, obrigatoriamente plantar na A. A segunda, se necessário, se quiser, se você não tiver uma sage paredando. A terceira, e a quarta região, tá? Então, execuções em camadas. Você entra na primeira camada, você domina, você planta a bomba. Você, se estiver splitando pelo banheiro, automaticamente você vai ter o controle da primeira e da segunda camada. Se você tem uma Sky, se o time inimigo guivou o bomb, você pode partir para o domínio da terceira camada, que é atrás do bomb, seja a terceira e a quarta, quase que simultaneamente, depende da maneira que você joga. Se você tiver uma Viper no seu time e você estiver utilizando aquela parede que é reta assim, por exemplo, você não vai precisar dominar a primeira e a quarta parte, sim, primeira a terceira camada e eventualmente depois a primeira, a terceira e depois a quarta camada do bomb. Então, ter esse conhecimento, como é que você quer finalizar o seu afterplant. Se você quer jogar para recurso, jogar mais para trás, cruzando a mira, você pode simplesmente dominar a primeira e a segunda região, por uma pressão de mapa e após isso recuar para jogar um pouco mais para trás em cima dos recursos que era o seu planejamento. Se o time inimigo tá guivando A, não tá conseguindo contestar a entrada, tá jogando da base, você simplesmente pode dominar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta camada e jogar de dentro do bomb, que era algo que antigamente a Stars Horizon com o DGzinho, pancada, fusar, etc, fazia muito, que era dominar essa quarta região e fazer um cruzado que é muito forte, que fica um jogador nesse canto aqui e um jogador nesse canto aqui. A parte de cima a gente chamava de pancada e a parte de baixo era a Nilbinha. Então mantinha essa região dominada com esse cruzado muito forte, contestando que o time inimigo não conseguisse dar o retake e você conseguisse punir muito antes da entrada, tá? É dividir as camadas da execução conforme você queira. Seja ela também no bom bebê. Primeira, segunda, terceira e quarta, tá? Essas são as camadas do bom bebê. É obrigatório ter a primeira camada para você conseguir plantar. Ou seja, para você não pode morrer do cara aqui. Você não pode morrer do cara que esteja aqui embaixo, etc. Você tendo a primeira camada. Shuri, eu preciso dominar o L já de início? Não, você pode marcar o L e isolar ele. Que ele não seja sua prioridade. Então você não precisa ter o controle dele. Dominando a segunda região. Para que você consiga plantar. Você consiga isolar quem está no Nilba aqui. E atrás da caixa aqui. Tendo a segunda região isolada. Shuni, por que ali é a quarta atrás do bomb, não o L? Por quê? Você não precisa dar um over de chegar atrás do bomb, no caso essa região aqui. Se você está jogando para trás, na B, raramente você vai dominar completamente o bomb. É muito mais importante, se você plantou aberto nessa região aqui, você ter o primeiro domínio, ter a segunda camada e a terceira camada dominada, para que você consiga ter mais opções de jogar um cruzado. Comum dos times fazerem dentro dessa bind por camadas. Vamos ignorar a quarta camada, a gente não vai utilizar a quarta camada, tá? A gente vai usar o que seria comum. É você ter duas pessoas jogando DCL aqui. E vou fazer um x menor. Você vai ter duas pessoas jogando DCL. Ela pegando essa info, essa pegando essa info. Você ter uma pessoa jogando do fundo, ou até mesmo duas, se você quiser. E você joga seu duelista jogando para morrer. Então esse aqui joga cruzado assim. E você deixa sua jet para Deus. O que ela conseguir trazer de vantagem, de recurso, de pique, de contestação ou até mesmo de tempo que ela ganhar, é lucro seu. Então você vai jogar com uma dupla pro fundo, uma dupla pro L e uma pessoa no bomb solta para que ela consiga morrer. No maioria dos casos, por que o duelista, Shuri? Porque o duelista vai gastar o recurso inteiro dele para entrada. Raze, duas bombas, jet, dash. Depois que ela gastou o recurso dela, sobra apenas a mira. Então você liberta seu duelista para que ela consiga trazer vantagem, trazer recurso, trazer tempo de afterplant pro seu time. E depois que ela morrer, ela vira inútil. Depois que ela fez o enter, ela acaba sendo um boneco a menos em questão de recurso. Tá? Essa é a explicação das camadas do Bomb B. Fechamos a bind aí. Essa é a bind. Se alguém tiver dúvida, escrevam no chat agora, que aí eu já respondo, já vai pro YouTube junto. Mas eu acho que, pelo que eu percebi aqui pelo escrevi, eu acho que ficou relativamente bom. Esperando o Frog escrever. Mas acho que você dominando o quarto setor, manda.
Depende, Frog. São situacionais. A pergunta foi que, mas você não acha que dominando o quarto setor obriga o cara a jogar pelo terceiro, no caso pelo L? Depende da composição. Se o time inimigo tiver bang, KO, esse negócio pra dar o retake, é muito mais difícil que você consiga controlar aquela parte de trás do bombe, tanto quanto o recurso da granada da Raze e ult do Sova. Então pensa comigo, beleza, pode ser que sim, só que qual lugar com recurso é mais fácil de se isolar? Atrás do bombe ou pelo L? Você atrás do bombe consegue usar uma granada na direita, uma ult do Sova na esquerda, você consegue jogar choque, você consegue jogar veneno, você consegue isolar aquela região de inúmeras formas para contestar. Já o L, para você conseguir chegar até jogar recurso no L, você já está entrando no choke point, o que dificulta o teu time a dominar aquela região. Ainda mais que você joga um pouco mais confortável naquela região, podendo. Se os caras entraram pelo setor 4, pela região 4, pela quarta camada, você consegue ir pelas costas e pegar eles de costas se o time não prestar atenção. Na minha opinião é isso, mas também dá pra jogar dominando o quarto setor, givando o L, mas eu não acho muito bom, além do quarto setor poder ser varado, né, pela sala de troféus. Mas é uma hipótese, então depende do seu planejamento de jogo. Se você jogar dominando o quarto setor, você não domina o terceiro, porque você não tem agente suficiente para isso. Se você jogar dominando o terceiro setor, você não domina o quarto setor por falta de agente também. Tá? Essa é a nossa Band.